Muito boa noite. Como é habitual, à segunda-feira vamos ao editorial do Porto Canal. Nos últimos dias, a situação pandémica, como sabemos, sofreu um agravamento acentuado. Portugal é desde há sensivelmente uma semana o pior país da União Europeia em número de casos por 100 mil habitantes e, de acordo com a matriz de risco definida pelo Governo, o país encontra-se agora em zona vermelha. Lisboa é, nesta fase, o epicentro da pandemia e os cuidados intensivos dos hospitais da capital aproximam-se já do limite da sua capacidade. O Governo pôs em marcha medidas de restrição à circulação de e para a área metropolitana de Lisboa, assunto a que, de resto, voltaremos já a seguir. E anunciou, na sexta-feira, a suspensão do processo de desconfinamento à medida que o surto se alastra a outras regiões. Fala-se já da possibilidade de todo o país voltar atrás e a Ministra da Saúde, Marta Temido, avançou mesmo que não é de excluir um novo confinamento geral. Impõe-se, porém, colocar uma questão que aparentemente ninguém quer fazer e que aparentemente também ninguém está muito interessado em responder. Afinal, como é que em pouco mais de um mês Portugal passou de melhor para pior entre todos os países da União Europeia? Como é que o país, com menos casos por 100 mil habitantes em maio, passa a ser, em junho, o país com mais casos por 100 mil habitantes? E mais do que isso, como é que tudo isto pode acontecer sem causas, sem explicações e sem responsáveis? A situação é de facto inédita, se não vejamos. Na origem da primeira vaga, em março de 2020, todos nós nos lembramos, estiveram as viagens de e para a Itália de industriais do norte do país. Na origem da segunda vaga, após o verão, esteve o regresso às aulas e aos espaços fechados. Na terceira vaga, no início de 2021, a origem esteve no alívio das medidas no período do Natal e também do Ano Novo. Afinal, o que é que causou esta quarta vaga quando já quase metade da população está vacinada com pelo menos a primeira dose? A quarta vaga ficará conhecida, pois, como a vaga mistério. Uma vaga sem causas, sem explicações, sem responsáveis. Mas vamos puxar atrás na fita do tempo e recuar cerca de um mês. No dia 11 de maio, a festa do título do Sporting juntou dezenas de milhares de pessoas em Lisboa, com a aprovação e até promoção, quer da Câmara de Lisboa, quer do Governo. Os adeptos acorreram, legitimamente, diga-se, até porque foram convidados para isso mesmo, em grande número às ruas onde estavam instalados ecrãs gigantes. Nos dias que se seguiram foram vários os especialistas que alertaram para os riscos que representava aquele evento, mas a matéria era, digamos, politicamente sensível. Não só porque o autarca que autorizou e promoveu a festa contra um parceiro da PSP, Fernando Medina, se encontra em pré-campanha eleitoral, como também porque os dois membros do governo implicados, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e também o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, vivem submersos em polémicas quase semanais. O Governo anunciou logo a instauração de um inquérito daqueles que visam apurar tudo até ao fim, até o mais ínfimo pormenor, que não deixam pedra sobre pedra, mas 47 dias depois, eu volto a repetir, 47 dias depois, não há conclusões e o assunto também já caiu no esquecimento, por isso já não é problema. Depois disto, seguiu-se um mês, digamos, surreal. A 17 de maio, dezenas de aviões com milhares de turistas ingleses começavam a chegar diariamente, sobretudo a Lisboa e a Faro, num cenário pré-pandemia a que já não estávamos habituados. Presidente da República e Governo prometiam um regresso ao velho normal e Portugal, rendido à monocultura do turismo, recebia de braços abertos as novas variantes do vírus. Dias depois da final da Champions no Porto, um evento que juntou duas equipas inglesas e que, segundo o Governo, apenas receberia adeptos em bolha, Inglaterra retirava Portugal da lista verde. Uma decisão que foi recebida com incompreensão pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Perante o aumento de casos no final de maio,
O Governo anunciava a intenção de acelerar a vacinação em Lisboa face ao resto do país, medida que na altura durou poucas horas, na sequência da natural indignação que causou. Já no início de junho, e perante a impossibilidade de conter o crescimento exponencial do número de casos em Lisboa, era agora anunciado um centro de vacinação especial para a capital, maior do que os outros e a funcionar em regime de casa aberta. A 15 de junho, Portugal inicia a participação no Europeu de Futebol e tudo o resto passa para segundo plano. O país mergulha então numa espécie de alucinação coletiva, que de resto conheceu o seu mais recente capítulo hoje mesmo, quando a ministra Mariana Vieira da Silva recomenda à ciência que se prepare melhor para comunicar em tempo de pandemia. A ciência é que se tem de preparar melhor. É de facto o corolário da alucinação coletiva na sua plenitude. Neste mesmo dia, apenas 48 horas antes de Portugal atingir o topo da lista de países com mais casos por 100 mil habitantes da União Europeia, o Presidente da República garantia que, com ele, não ia haver recuos no desconfinamento, sem explicitar sob que condições e em que circunstâncias, e deixava o aviso: o país não é governado por especialistas. Pediu a todos que se focassem na seleção e afirmou que o dia era de futebol, portanto, não iria estar a falar de outros temas que o desviassem do fundamental. Já o Presidente da Assembleia da República, na sequência do empate de Portugal frente à França, apelou a deslocações em massa, ao jogo dos oitavos de final em Sevilha, na região atualmente mais afetada pela pandemia em Espanha. Na sexta-feira, a Alemanha juntou-se à Inglaterra e impôs também restrições às viagens para Portugal. Suíça e Áustria poderão seguir-se. O Ministério dos Negócios Estrangeiros volta a reagir com incompreensão. Ontem mesmo ficamos a saber que o primeiro caso detectado na Dinamarca da Delta Plus, uma mutação nepalesa da variante Delta, foi importado de Portugal, precisamente. Foi precisamente esta variante Delta que esteve na origem da quarta vaga. Prevalente na região de Lisboa há quase 2 semanas, esta nova versão do vírus é não só mais contagiosa do que as anteriores, como pode mesmo ser mais resistente a algumas vacinas. Um estudo revelado pela prestigiada revista Lancet aponta também para a possibilidade de a Delta ser 2 vezes mais perigosa. E se o problema começou por ser da cidade de Lisboa, em poucas semanas passou a ser de toda a área metropolitana. De acordo com os números da DGS da passada sexta-feira, são já a maioria os municípios que se encontram acima do limite máximo de 240 casos por 100 mil habitantes. E a situação pode não ficar por aqui. Eis que chegamos ao cerco a Lisboa. Anunciadas a 17 de junho, as restrições à circulação de e para a área metropolitana de Lisboa visam conter a pandemia na região, que neste momento é o seu epicentro. Mas o problema começa logo no princípio. Este não é um cerco a Lisboa, é uma espécie de cerco intermitente com hora marcada, a partir das 15 horas de sexta-feira. Para que quem quiser passar o fim de semana no Alentejo ou no Algarve, por exemplo, saiba que o pode fazer sem qualquer impedimento. Bastante para isso sair um pouquinho mais cedo. Numa reportagem que de resto vai poder ver já a seguir nesta noite informativa do Porto Canal, com imagens exclusivas, mostramos-lhe que durante todo o dia de sábado, dos 85 pontos de passagem de dentro para fora da área metropolitana de Lisboa e que ligam a capital ao norte, ao centro e ao sul do país, apenas em 4 foi programada a instalação de postos de controlo. Esta é uma informação oficial avançada pela GNR ao Porto Canal. E mesmo esses 4 pontos funcionaram apenas numa faixa horária reduzida e o controle era de forma aleatória a alguns automóveis, porque não se pretendia, cito, criar constrangimentos no trânsito. Cenário muito diferente daquele que observamos em Ovar em março do ano passado, quando as restrições impostas pelo Governo resultaram numa cerca efetiva montada em todos os pontos de entrada e saída do concelho, sem exceção. Ora,
a equipa do Porto Canal voltou a ir para o terreno este fim de semana com a missão de cobrir a implementação no local das medidas restritivas anunciadas pelo Governo. Desta vez, não para o VAR, como o fizemos no passado, mas para a área metropolitana de Lisboa. Só que em vez de nos limitarmos aos habituais briefings preparados pelas autoridades para a imprensa, com data, local e hora marcado, fomos sem aviso prévio e fizemos um percurso fora do guião. O resultado resume-se de forma simples. A circulação é, na verdade, livre. O cerco, esse, é fictício. Quem quer ir de férias para o Alentejo ou para o Algarve, pode ir. Quem queria ir ver o jogo da seleção a Sevilha, por exemplo, seguindo as recomendações de resto do Presidente da Assembleia da República, também podia ir. É preciso dizê-lo com todas as palavras. O cerco à área metropolitana de Lisboa, decorrente das medidas de restrição anunciadas pelo Governo, é uma fraude. Mais um espetáculo de comunicação política sem concretização prática e sem resultados efetivos no país dos consultores de comunicação e dos focos grupos. Ao longo do último mês, perante a escalada do número de infectados visível em todos os índices, perante o mais do que evidente agravamento da situação com uma nova variante do vírus que estava a fazer soar os alarmes por toda a Europa, as autoridades portuguesas entraram num processo de negação e decidiram nada fazer. Eram vários os sinais de descontrole e vários foram também os momentos em que se justificava a adoção de medidas proporcionais no sentido de conter a propagação do vírus. O Governo preferiu, no entanto, procurar em teorias da conspiração e também em desculpas esfarrapadas razões para justificar a desconfiança legítima dos governos de Inglaterra e Alemanha e até Espanha em relação ao que se estava a passar em Portugal. A verdade é esta. Perante um surto localizado e até há algumas semanas restrito a uma só região, talvez mesmo até a um só município, não houve coragem de adotar em Portugal medidas como aquelas que, por exemplo, o governo australiano adotou para Sydney. A maior cidade da Austrália, com uma população 10 vezes superior a Lisboa, entrou neste fim de semana num confinamento geral de 15 dias, de modo a evitar que o seu problema passasse a ser não passa a ser o problema de todo um país. O Governo decidiu adiar o inadiável, movido por uma única razão que se tornou quase um imperativo nacional. Não afetar o modo de vida dos lisboetas, não se importando com isso arriscar pôr todo o país em causa e prejudicando em última instância os próprios lisboetas. E foi tentando de tudo, desde anúncios quanto ao reforço da vacinação até centros de vacinação especiais ou restrições fictícias à circulação de e para a área metropolitana. E os resultados, porém, são os que se vêem. Como se estivesse à espera de um milagre, o Governo preferiu responder à ciência com fé e comunicação política. Um pequeno surto localizado em Lisboa acabou por alastrar a toda a área metropolitana e, perante a persistente e absoluta inércia dos decisores políticos, ameaça agora a alastrar-se a todo o país. E é preciso dizê-lo, nada, rigorosamente nada foi feito ou está a ser feito para o impedir. A questão tem de se colocar. Se, como até já sugerem membros do Governo, dentro de alguns dias ou até semanas, todo o país voltar a ser sujeito a novas medidas restritivas ou até mesmo a um novo e insustentável confinamento, provocando uma onda de falências e pobreza no país real, pelos simples motivos de que não houve coragem para adotar as medidas certas, na altura certa e no sítio certo, quem vai assumir a responsabilidade?